Michael Jackson com 50 anos, por mais excêntrico que ele fosse, por mais que fosse uma figura complicada, ninguém esperava que aos 50 anos o Michael Jackson fosse morrer. These will be my final show performances in London. Estava num momento em que ele ia voltar a fazer uma grande turnê, assim, ele tinha anunciado uma coisa de uma quantidade cavalar de shows em Londres, assim, para poder fazer realmente a recuperação da carreira dele. É legal pensar, é interessante pensar que o pós-morte dele, agora em 10 anos, foi uma coisa de grandes momentos, assim, tipo, de reforçar a importância dele, de reforçar essa parte do legado, da influência dele, mas também de, mais uma vez, estremecer a imagem dele. Dentro do pós-morte, ele teve altos e baixos, assim, né? Então, tipo, ele tem um show do Cirque du Soleil em Las Vegas, que, assim, até hoje é um grande sucesso. Vai ter espetáculo da Broadway, teve documentários, lançamentos pós-morte, assim. A música dele continua sendo relevante em plataformas que não existiam quando ele morreu, mas, ao mesmo tempo, ele sempre teve aquela questão da imagem, entre aspas, duvidosa, né? A gente tem toda a questão da acusação de pedofilia, que começou em 93 e assim, sempre foi uma coisa meio conversada. O Michael Jackson estava sempre em Neverland, o rancho dele, cercado de crianças, famílias inteiras levavam as crianças, ninguém entendia essa relação, isso também já era uma coisa já debatida naquela época. E ele teve também as questões mais pessoais, né? O casamento com a filha do Elvis Presley, ninguém entendia aquela relação. Depois ele tem a questão do filho dele, a imagem clássica dele em Berlim com uma criança numa sacada, a criança com a cara tampada, ele botando a criança quase deixando ela cair, sabe? Uma cena bem, bem bizarra. E agora a gente tem, né, o documentário que saiu em março, o Deixando em Neverland, né, que foi exibido pela HBO. Primeiro teve um grande bafafá no Festival de Sundance, e aí agora em março chegou ao streaming. Hello, Wade. Today is your birthday. So, congratulations. I love you. Goodbye. There's no thoughts of this is wrong or anything like that. He told me if they ever found out what we were doing, he and I would go to jail for the rest of our lives. O documentário Deixando Neverland é só mais uma parte dessa história. O legado do Michael, a história do Michael, ela não foi prejudicada. Algumas pessoas acreditaram porque sempre tiveram a tendência a acreditar, mas se você parar para pensar que os números dele, ao contrário do que algumas pessoas tentaram expor, os números não mentem. Os números de músicas ouvidas em streaming aumentaram, as visualizações no YouTube aumentaram, a procura por shows aumentaram. Mas o que você tem a impressão é de que foi um documentário que reforçou muito a imagem do Michael Jackson esquisito que todo mundo sempre teve. Porque, afinal de contas, por mais plausíveis e críveis que sejam as acusações e os relatos, o Michael Jackson está morto, né? Não tem quem responder naquele momento. Então, assim, a gente nunca vai saber o que vai acontecer e nunca vai saber exatamente o que seria a resposta dele. I understand why it is that they support him, but you have to understand there's a difference between Michael Jackson the person and Michael Jackson this entity that's been created by the media. They don't know Michael Jackson the person. They've never met him. They've never spent time with him, especially behind closed doors. They've never spent a night with him. We're suing the company itself because the company is what he used to facilitate his sexual abuse. A questão essa geração mais nova, a geração que está os adolescentes, tudo mais, que tem uma discussão mais forte sobre o que eles chamam de cancelamento, né? Cancelar o artista a partir de uma coisa ou outra. Como é que eles vão carregar esse legado do Michael Jackson? Se eles vão continuar consumindo ou se vai parar com quem acompanhou ele durante a vida, entendeu? E é difícil você diminuir a importância de um cara como esse ou diminuir a imagem dele a partir do momento que ele revolucionou basicamente tudo que a gente consome de música, desde a música em si, dos álbuns, até a questão dos videoclipes, né? De Michael Jackson ainda é uma imagem que é muito perseguida. Você tem imitadores dele, sei lá, crianças que querem tentar fazer um moonwalk até hoje, e
covers que ganham a vida com isso, fazem carreira viajando pelo mundo, fazendo shows. A minha relação com o Michael começa justamente como um fã. E a minha relação com a música do Michael é justamente uma relação onde a música do Michael me abriu os olhos para conhecer o mundo da música, da dança e da arte. Cada pessoa vai se encantar e se conectar com a arte de alguém de alguma forma, em algum nível. Eu costumo dizer que artistas que batem recordes, que ganham dinheiro, que vendem milhões, é uma coisa comum. No caso do Michael, ele faz parte de um grupo muito seleto. Muito poucos artistas chegaram no nível de mudar a vida das outras pessoas. Então, não é questão de eu dedicar a vida só porque é o Michael. É justamente porque a arte dele influencia pessoas. Até hoje tentam achar excentricidades e bizarrices dentro da vida do Michael Jackson. Já teve uma vida difícil por si só. E ele nunca teve uma infância que a gente pode chamar de normal. Não teve infância de jeito nenhum. Então, óbvio que isso não justifica, mas também ajuda a criar essa narrativa da pessoa esquisita, entendeu? Além da música em si, a imagem dele é uma questão muito forte, assim, ele tem momentos marcantes na vida, seja esse momento com o clipe do Doom, seja a performance dele no Super Bowl, que foi também histórica, assim, a questão imagética ainda é muito forte e não vai deixar de ser nem tão cedo, assim. E também é uma música que soube usar vários tipos de influência para poder ser relevante, então eu acho que a gente continua tendo muito Michael Jackson, cara, por gerações e gerações a gente vai continuar vendo a influência dele, assim, direto ou indiretamente na música pop, nas paradas e tudo mais.